Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Pam, pam! Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência, pela maravilhosa, né? Diga-se de passagem. Quero mandar um abraço a todos que estão lá nos bastidores, a equipe da FEAL, trabalhando para chegar essa programação 24 horas para você, isso mesmo. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, você já ouviu, Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Querido amigo, meu irmão e amigo Nando, a todos que nos veem e nos ouvem, que bom estarmos juntos mais uma vez. Sempre em frente. Vamos em frente, Nando. Exatamente. Muito bem. E a gente aqui sempre está, né, trazendo temas interessantes, assim, com títulos interessantes. E o de hoje tem um título muito interessante. Um título que realmente deixa... Ainda até hoje, eu não vi título igual a esse. É a primeira vez que a gente vai falar sobre esse assunto. Então, o assunto de hoje é ainda, né, Toninho? É só uma palavra que é um gancho, né, Nando? Nós ainda temos tanto que aprender, mas ainda temos muito que praticar. Olha só, aprender é praticar. Praticar é aprender. Mas por que vem essa ideia, Nando? Olha, se a gente pensar bem, né? As pessoas falam assim, eu não consigo tocar violão, por exemplo. Eu não consigo. Você pode mudar isso. Você pode falar assim, ainda não consigo, mas vou conseguir. Tem algumas palavras que definem as coisas, né? E essas palavras, de alguma maneira, fortalecem crenças. A gente, no fundo, vai falar sobre crenças, né, Nando? Assim, fortalece crenças, né? Por exemplo, assim, eu não consigo nadar. Eu ainda não consigo nadar, mas eu posso começar. Algumas palavras, tipo assim, Nando, eu vejo muita gente falando assim, eu tenho um câncer. Não, você não tem um câncer, você está com um câncer. Quando você fala que você tem, é uma coisa que você vai definindo como sendo sua. Essa coisa nunca vai te largar. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e o irmão dela teve um AVC. E aí eu pensei nisso, Nando, por quê? E aí a gente vai abrir depois para outros pensamentos. O irmão dela teve um AVC e um rapaz novo de aproximadamente 45 anos, né? E ele está hospitalizado. E eu falei para ela assim, qual a sua expectativa? Ela falou assim, Toninho, ele teve 3 AVCs. Um deles chegou a ficar 2 minutos sem oxigênio no cérebro. E eu falei assim, mas o que você pensa? Ela falou assim, que ele vai ficar com sequela. E eu falei assim, pode ser que sim,
Pode ser que não. É um assunto bem vasto. Precisa ver qual a experiência que ele necessita. Será que ele precisa de sequela? Ou será que só o AVC é um susto? Por quê? Eu falei, como é que é a vida dele? Ela falou assim, ele não vai ao médico faz muitos anos, ele não se cuida. Tem uma vida assim onde ele não faz atividade física, a mãe cuida dele de tudo, entendeu? Eu falei assim, então, às vezes só o choque do AVC vai fazer ele se mexer. Ou às vezes a sequela vai fazer ele se mexer mais. Mas olha só, o que ela falou? Que ele ia ficar com AVC. Eu falei assim, por que você acha que vai ficar com AVC? Porque muitas coisas que a gente vê, muita gente que a gente vê, com menor ainda, fica com AVC. Eu falei assim, isso não é uma realidade. Isso não é definitivo. Você está dando um diagnóstico, um prognóstico. Um diagnóstico, pode ser que sim, pode ser que não. E eu falei assim, olha, o pensamento gera realidade. O pensamento gera realidade. Precisamos tomar cuidado com isso, né? Então, ainda ela acredita nisso. Eu falei assim, procura acreditar em outra coisa. Procura acreditar que ele pode ficar bem. Mas acredite o seguinte, que o universo vai fazer com que aconteça com ele o que for melhor. Mas, eu vou fazer uma pergunta para você, Nando, e para todos que estão nos vendo. Para você ver como o nosso sistema neural produz algumas coisas que são crenças, que definem as coisas, né? Imagine aqui, eu vou fazer uma pergunta assim. Ô Nando, você pularia de um avião por R$1 milhão? Responde aí para mim. Você pularia do avião por R$1 milhão? Eu saltei de um avião, mas eu estava com paraquedas, né? Então, agora saltar sem paraquedas, não, né? Não saltaria, nem por nada, né? Daí seria, talvez, a minha resposta seria essa. Então, Nando, porque você imaginou o avião voando, né? E se ele estiver na Terra? Exatamente, Dependendo do avião, olha, só para ilustrar uma situação que houve aí esses dias, um acidente com uma passageira, uma senhora, ela estava descendo do avião, já estava parado no aeroporto, só que não tinha aquela ligação que tem do avião já direto para o desembarque, né? Tinha uma escada, e ela caiu dessa escada e desencarnou, né? Então, veja aí, que a gente tem que tomar os devidos cuidados. Aí a pessoa, não, poxa, eu não vou viajar mais porque pode acontecer isso comigo, né? Essa questão que você falou do ainda, também essa semana aí que passou, nós tivemos aí uma notícia de que a vacina da dengue estava gerando alguns problemas, né? E que aí foi paralisada a vacinação. Mas pelos estudos que foram feitos, foram milhares de pessoas que tomaram a vacina e antes mesmo dela ser colocada para o público, né? E aí as pessoas já começam a pensar e falar um monte de coisa. Então, ainda temos que esperar uma investigação antes da gente fazer qualquer tipo de julgamento ou achar, né, como você falou na situação que você exemplificou aí, da tua amiga, a gente acha que poderia e pode acontecer determinada coisa, mas ainda o tempo não passou para a gente saber exatamente o que realmente pode acontecer, não é? Então, Nando, mas eu queria fixar essa coisa de que nós temos arquivos, Nando. Nós temos históricos que a gente acredita que vai acontecer. Quando você pensa num avião, por exemplo, a gente pensa no avião o quê? Voando. Certo? É um arquivo nosso, ele está voando. Olha, mas aí que tá, eu falei assim, você imaginou um avião voando. Tudo bem, eu não pularia do avião voando. Mas e se ele estiver no chão? Opa, é outra ligação neural. Aí essa mesma pessoa uma outra pessoa, quer dizer, vai ter uma festa junina, onde eu nado, onde eu faço atividade física, vai ter festa junina. Aí ela perguntou para mim assim, você vai, Toninho?
Eu falei assim, não sei. Eu perguntei para ela, será que vai ter caipirinha? Ela falou assim, acho que não, vai ter cerveja, quentão, caipirinha, acho que não. Eu falei assim, não falei de caipirinha bebida. Falei de caipirinha, aquela moça vestida com vestidinho de chita. Olha só, a cabeça dela foi para onde? Para bebida, para caipirinha. Ela falou cerveja ou quentão. Aí eu fico pensando assim, Nando, as nossas crenças funcionam assim. Nós temos determinados arquivos. Esse arquivo é como se fosse uma rede neural. A rede neural, você fala uma palavra, você lembra daquilo. E você acredita que é aquilo, né? Aí eu falo assim, será que o que a gente está conversando com as pessoas é a mesma coisa que as pessoas estão entendendo ou sentindo? Nando, posso falar uma coisa para você? Cada vez mais eu percebo que não. Porque quando você usa uma palavra, por exemplo, uma determinada palavra, ou uma fisionomia, por exemplo, você muda o que a pessoa está pensando. Olha só, eu perguntei assim, será que vai ter caipirinha? Caipirinha é aquela menina que fica ali, né? A caipirinha com a roupinha, né, de caipirinha, né? Ela pensou em bebida. Olha, o avião, a mesma coisa. Então tem algumas coisas que têm significados diferentes para a gente. Quando você fala numa doença câncer, por exemplo, você descobre que tem um câncer, você tem uma ligação neural que você já lembra de o quê? De um monte de gente que sofreu com o câncer, que desencarnou com o câncer, que passou por dificuldades. Mas precisa ser assim? Não. Por que a gente sempre imagina, talvez, o pior? E eu não sei se é o pior. Sinceramente, não dou. Às vezes é um acontecimento que vai depurar aquele espírito, né? É claro que ninguém quer passar por uma situação dessa. Mas acentuando, de novo, quando você fala alguma coisa assim, você imagina aquela situação, por causa dessa ligação neural. Tem uma experiência que fala o seguinte, André. Vamos supor que você foi assaltado por uma pessoa que estava com uma camisa xadrez. A tendência no seu cérebro é, durante um bom tempo, enquanto você tem essa memória, né, do xadrez lá, é você ver uma pessoa de camisa xadrez e ficar com medo. Você percebe como isso é delicado, Nando? Queria que o ouvinte parasse e pensasse assim, quantas coisas não acontecem desse jeito na nossa vida? Um exemplo muito legal, Nando, esses dias conversando com uma paciente, uma cliente aí, ela falou que estava trabalhando numa empresa e chegou lá, logo de cara, ela não gostou do chefe. Ela falou assim, não gostei do chefe, não fui com a cara do chefe. Aí eu olhei assim, intuitivamente, eu perguntei para ela assim, o chefe parece com o seu pai? Ela falou assim, nossa, como é que você sabe? Parece mesmo. Ou seja, parece com o seu pai? Parece. E como é que está o relacionamento com o seu pai? Está péssimo. Olha só, é um arquivo na cabeça dela. Outra coisa, Nando, é voz, a voz. Você fala assim, a pessoa fala assim, não gostei dessa pessoa. Essa voz, às vezes, lembra a voz de alguém que te magoou, que te feriu, né? Ou você lembra, por exemplo, você está perto da pessoa e não sente algum incômodo. Às vezes pode ser o quê? O perfume, Nando. Você passou por uma situação com uma pessoa que usava determinado perfume. E essa pessoa nova que você está encontrando agora usa o mesmo perfume. Inconscientemente, você na sua rede neural fala assim, opa, isso é perigoso. Ou seja, isso é perigoso. Isso é o avião voando. Não, o avião não está voando, ele está na terra. Ou seja, essa pessoa não é o que você está pensando. Para, respira, reflete. Muitas reações que a gente tem são devidas a essas crenças que estão no nosso inconsciente, inclusive. Um tempo atrás, uma pessoa falou assim para mim, eu acho que o meu santo não bate com o seu. Falou para mim. Acho que o meu santo não bate com o seu. Eu falei assim, acho que isso não tem nada a ver com o santo. Talvez você inconscientemente lembra, você me olha e você lembra de alguém, né? O pessoal olha para mim e lembra, por exemplo, do Antônio Fagundes. Mas pode lembrar de alguém. De repente ela não gosta do Antônio Fagundes. Você entende, Nando? E aí fica transferindo para mim. Por que a gente está falando sobre isso? Nando, nós ainda temos muitos preconceitos. Preconceito é um conceito estabelecido antes. Que estão ainda aonde? No nosso inconsciente.
Isso é uma carga muito grande para a gente carregar. E é uma coisa para a gente estar atento, né? Ou seja, nós já pré-julgamos a pessoa porque ela parece com alguém, porque ela usa uma camisa de um certo time, porque ela vota em alguém, porque ela é de alguma religião. Olha, não, é evangélico, é espírita, católico, é muçulmano, né? Eu não sei se eu contei para você, Nando, rapidamente, eu vou passar a palavra para você. Uma vez eu fui num espetáculo aí de unir encontro interreligioso. E eu fui representando o espiritismo. Tinha lá padre, tinha pessoa da Rosa Cruz, tinha o pessoal evangélico e tinha uma banda. Você deve conhecer aquele pessoal da banda, né, Nando? Lá tinha um camarada que tocava teclado, acho que era padre, o cara que era flautista era evangélico, o cara que tocava bateria era muçulmano. E ele tocava com aquela roupa toda, né? Aí eu falei para ele assim, cara, você é bom nesse negócio de barulho, hein, cara? Com essa roupa aí você fica, né? Ele falou assim para mim, quando o pessoal me vê com essa roupa, pergunta se eu não estou carregando nenhuma bomba embaixo. Ou seja, olha só, Nando, a roupa dele faz com que as pessoas imaginem que ele é um cara terrorista. Esse exemplo é bem simples, mas quantas coisas não funcionam assim, Nando, né? Então, as crenças, né, elas, como a gente chama de crenças limitantes, né, elas realmente elas ficam circunscritas àquilo que a gente pensa ou aquilo que a cultura ou que a gente vai criando em determinado tempo de vida e aquilo realmente acaba ceifando, cortando possibilidades, né, tirando alternativas, né, porque a pessoa ela crê realmente naquilo. E as coisas não funcionam assim, né? A gente tem um universo de alternativas, a gente tem o cosmos aí, a gente tem a vida ilimitada, né? Nós podemos saber o que está acontecendo no presente, o que já aconteceu no passado, mas a gente não pode saber exatamente o que será o futuro. O futuro é a gente viver hoje, né, com, da melhor forma possível, porque a gente vai gerar um futuro pelo menos melhor também, né? Então, que a gente não limite isso. Essas crenças limitantes, elas nos colocam num lugar em que a gente não dá chance para que outras coisas possam acontecer, né? E serem alternativas para a nossa vida, né, Toninha? Então, inclusive novas amizades, Nando. Olha, eu tenho visto muita gente falar de solidão. Nós vivemos um momento onde você está muito ligado no WhatsApp, nas coisas do celular, e você não tem contato pessoal. O contato pessoal, quando eu abraço o Nando, por exemplo, quando eu abraço alguém, eu produzo ocitocina, Nando. Ocitocina ajuda a ter mais ligações neurais, aumenta a quantidade de neurônios. Mas olha só, as pessoas falam que sente solidão. Por que sente solidão? Porque ela não faz amizade com uma pessoa que, por exemplo, que não é da mesma religião. Já tem um preconceito. Já exclui alguém porque não votou no mesmo candidato dela. Já exclui alguém porque não, eu gosto de andar com o pessoal do meu time. Já exclui alguém porque bebe. Já exclui alguém porque fuma. Já exclui alguém porque por causa de um monte de coisa que essas que eu estou falando do inconsciente. Ou seja, você fica limitante. Você sabe, Nando, uma das coisas importantes dessa questão é assim, ó. A gente acaba, como o Nando falou, as crenças limitantes. Você fala assim, eu estou bem sempre que eu estou com a minha família. Tem gente que fala assim, não, quando eu estou com a minha família eu não estou bem. Isso é uma crença. Você estabelece essa crença. Da onde que veio essa ideia? Tem as questões coletivas, né? E aí eu fico pensando assim, vamos lembrar o André Luiz quando desencarnou e foi lá para aquela região do umbral. O que ele sentia lá? Solidão, Nando. Ele sentia sozinho. Aí depois ele foi atendido lá pelo Clarencio, né? Porque ele não via, né? Porque ele falava, ele não via, ele não se achava que era um auto-suicida. Então ele só via aquelas coisas, mas sentia solidão, não tinha nenhum apoio, não tinha nada. E aí até que ele foi ali, ele acabou seguindo o Clarencio, né? E ele vai para Nosso Lar. E Nosso Lar, ele quer encontrar quem?
Ele encontra a mãe dele. Mas a mãe dele vem fazer uma visitinha rapidinha para ele. Ele quer encontrar o pai. O pai está numa outra região que ele não consegue acessar. O que ele sente ali, Nando? Solidão, cara. Aí a família dele está distante, estão encarnados, né? Eu fico pensando assim, quando a gente desencarna, Nando, isso é uma coisa bem interessante. A gente pensa assim, quando eu desencarnar, minha avó vai me buscar. Nem sempre onde que a gente vai te buscar. Você vai encontrar com gente que você não conhece. Às vezes vai demorar um tempão. Eu tenho um primo meu que desencarnou, ele, a esposa e a filhinha, Nando. Ele, numa declaração que ele mandou, numa psicografia, ele falou que sentia muita solidão porque ele queria encontrá-los e não encontrava. E aí é que tá, Nando, a gente fica pensando assim, alguém vai me receber. Não, às vezes demora muito tempo para você encontrar alguém conhecido. Qual o antídoto para isso? É fazer amizade com quem você estiver do lado. É não se isolar. É não ter preconceito. Quando o Jesus estava lá no templo, Nando, que o pessoal chegou e falou assim, olha, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora lhe procurando. O que ele falou? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Olha, amplia isso aí para a doutrina espírita. Quem é minha mãe? A minha mãe de agora, Nando, é a minha mãe dessa encarnação. Quantas mães eu tive? Quantos irmãos eu tenho? Em outras encarnações. Ou seja, ampliar. Quando Jesus fala assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, não é que ele estava desprezando, ele estava falando assim, vamos ampliar isso aí. Né? Vamos ampliar. Ou seja, ainda nós temos esses preconceitos. A gente só fica com o pessoal da nossa tribo, do pessoal que gosta do tipo de música nossa, ou seja, ainda temos todas essas questões. E isso não dificulta a gente, porque a gente acaba se isolando, a gente sente solidão, a gente ainda atribui as responsabilidades das nossas dores aos outros, ainda é assim, né? Nós ainda acreditamos mais na doença do que na cura. Tem uma técnica, uma palavra chamada salutogênese. Nós temos a patogênese, que é a origem da doença, mas tem a salutogênese, que é a origem da saúde. A gente acredita mais na patogênese, ainda acredita mais na patogênese do que na salutogênese. A gente ainda acredita mais no obsessor do que no mentor, Nando. O que o pessoal fala de obsessor, fala assim, mas tudo bem, mas você tem um mentor. Por que você acredita mais no obsessor? Porque ainda nós acreditamos mais ainda no mal do que no bem. Porque é claro, Nando, eu tenho o bem e o mal dentro de mim. É o joio e o trigo que vão ser separados. Mas como eu ainda acredito que eu sou o trigo e o joio está fora, eu só vejo inimigo fora de mim, Nando. Quando o inimigo verdadeiro está onde? Dentro de mim. Mas eu ainda não vejo isso. Eu ainda acredito que o mal está fora de mim. Que eu já sou bonzinho. Entendeu? Então você vê como a gente, essa palavra ainda, serve para um monte de coisa. Serve para as crenças limitantes, serve para preconceitos, serve para coisas que a gente... Olha, a fé, Nando, nós ainda não temos fé. Nós não temos uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque Jesus falou assim, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Nós ainda não acreditamos nisso, Nando. Mas tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos exercitar, vamos começar a acreditar e trabalhar para isso. Mudando pensamentos, mudando sentimentos, né? Acreditando mais no amor. Né? A gente ainda acredita mais na guerra. A gente fala mais na guerra do que na paz. Tem tanta gente fazendo coisa boa, né, Nando? Mas a gente ainda fala mais do que? Nas coisas que não são boas, né? No mal. Ou seja, André Luiz falou assim, o mal não merece ser comentado. Olha, por que ele falava isso? Para a gente comentar mais o bem. Para a gente acreditar no bem. Nós ainda não acreditamos tanto no bem. Mas vamos, devagarzinho, acentuando o bem. Por isso que nós estamos falando isso nesse programa, Nando. Eu acho que é muito importante, tendo essa noção, a gente devagarzinho ir mudando esses conceitos. Através de novos pensamentos, de novos sentimentos e novas atitudes. Né? É por aí. Às vezes o costume é tão grande, a gente cai nessa cilada
que a gente gera, interessante, uma predisposição para que isso seja verdadeiro. Então, passa a ser algo verdadeiro mesmo, passa a dominar a nossa vida, porque a gente gerou isso, a gente acreditou nisso, a gente colocou energia nisso, né? Mas chega um tempo que a gente, espírito, né? O espírito se cansa, né? Ele citou o André Luiz, chegou um momento dos 8 anos que ele estava lá, no umbral, ele se cansou, até que ele rompeu com isso. E aí ele conseguiu enxergar o Clarencio. Aí ele conseguiu sair daquele momento que ele estava efetivamente mergulhado nas nossas próprias armadilhas, né? Então é impressionante como a gente pode gerar uma predisposição para esse tipo de ideia, né? Para esse tipo de pensamento e de ação. Então, Nando, o André Luiz ele não acreditava que ele estava sendo amparado. Ele não via nada. É que nem a gente aqui na Terra. Você não acredita que você tem um anjo da guarda, que você tem um mentor. Cara, eu converso com o meu mentor, eu não sou bonzinho, não sou melhor que ninguém, Nando, e converso com ele e vejo as coisas. A gente fala com Deus, cara. Fala com Deus através da natureza, das coisas que acontecem, dos fatos, né? Sabe que às vezes eu estou andando, Nando, e alguém fala alguma coisa. Fala alguma coisa aí, eu falo assim, não está falando comigo, mas fala assim, nossa, eu ouvi isso aí, será que faz sentido? Será que tem alguma coisa para aprender com isso, alguma coisa, né? Eu falo assim, é como se Deus estivesse conversando comigo ali, né, Nando? Acreditar nisso, que nós temos um mentor, conversa com ele. A hora que você vai deitar, pede para Deus, para Jesus, te levar num lugar para você aprender coisas boas. Mas pensa nisso, firmemente, firmemente. Jesus, me leva para um lugar onde eu possa aprender, onde eu possa ter mais clareza para tomar melhores decisões. Aí você fala assim, mas dá para falar com Jesus? Com certeza. Agora, se você ainda não acredita nisso, fica mais complicado, né? Acredita nisso, fala com Jesus, fala com o seu mentor. Tenha fé. Essa fé é do tamanho de um grão de mostarda. Deus está aí na sua cara. Deus conversa com você através do próximo, através de um filme, através de um livro, através de uma peça de teatro, de uma cena da natureza, de um animalzinho que você vê. Mas você tem que estar atento a isso, acreditar nisso, né? Isso é uma coisa, como o Nando falou, né? Traz uma percepção nova da vida. Uma pessoa daltônica, Nando, daltônica, ela vê algumas cores e outras não. Eu acredito que nós ainda estamos daltônicos espirituais. A gente ainda é aquele cara que precisa ver para crer, né? Ou seja, quando você crê, você vai ver. Olha, crer. Não é ver para crer, é crer para ver. Muda tudo, né, Nando? E crer no quê? Crer no bem. Que as coisas vão se resolver. Que Deus, de alguma maneira, não é injusto. Que Deus não pune. Que Deus é amor. Que o que acontece na vida da gente é para a gente crescer. É para a gente, de alguma maneira, se libertar de âncoras, de amarras que nos prendem a muitas encarnações. Estamos aqui para nos libertar, né? E as coisas acontecem, às vezes, de uma maneira mais áspera, né? Que a gente não queria. Mas é assim. E vamos em frente. Ainda é assim, mas não será. Tudo pode mudar. E a gente vai mudar agora aqui de vibração para um momento de oração, né? De vibrações e de prece. Então, esse momento que você pode direcionar até para, né, as nossas próprias desafios, né? Então, que a gente possa entrar nesse momento de prece, oração e vibrações, procurando melhorar e ter mais atenção, porque ainda aquilo que está conosco pode ser que não esteja mais dependendo da nossa força de vontade. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos nesse instante, baseado naquilo que estamos hoje conversando, refletindo, ainda nos sobra muito, porque temos a eternidade pela frente. Muitas coisas que ainda continuam conosco podem mudar também.
como esse universo, ou como a vida, que a todo instante, cada milésimo de segundo que seja, está mudando. E nós podemos mudar. E essa mudança que seja para melhor. Como o Toninho disse, na conexão com o seu mentor espiritual, que nós possamos nos conectar com esses benfeitores espirituais que estão agora à nossa volta, nos ouvindo, que estão acolhendo os nossos petitórios, as nossas rogativas, e que a nossa rogativa seja aquela de mudarmos para melhor, para que aqueles que estão à nossa volta possam também mudar, porque é através do exemplo que muitas coisas mudam mais do que as próprias palavras. Foi assim que o nosso Mestre Jesus, em seu Evangelho de luz e de amor, nos trouxe, através de seus exemplos, lições que jamais irão perder-se, porque são lições para a eternidade. Senhor Jesus, que a vossa luz nos conduza, nos abençoe. Abençoe aqueles que estão passando por desafios ainda e que possam sair, dessa situação. Que com certeza, Mestre querido, todos nós que ainda muitas vezes permanecemos em determinadas situações, possamos nós seguir-te, seguir os teus exemplos, seguir o teu amor. Pedimos, Senhor, nas vibrações de agora, a todos aqueles que estão precisando, a todos os seres, a todas as vidas, a tudo e a todos que vivem no planeta Terra. Que a tua bênção esteja conosco, Senhor, não tão somente nessa hora agora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho e falar que essa mensagem, como a de hoje, ainda pode chegar a muitos corações. E sabe como pode? Com a sua ajuda. A FEAL, Fundação Espírita André Luiz, tem a missão, que também é de cada um de nós, de levar o bem, levar o espiritismo, levar o cristianismo, levar o Evangelho de Jesus e muitos outros saberes que são veiculados aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior. Para isso, se você colaborar, estará colaborando com aquele que ainda não recebeu, essa mensagem. Então vamos lá, ó. Entre no site feal.colabore.org. Se você quiser falar com alguém pelo telefone, nós temos o 0800 12 018 38. Esse número, qualquer parte do Brasil, você não paga a ligação, tá bom? E aqui do lado na tela, para quem está nos assistindo, tem um QR Code. Você pode entrar lá no modo foto, de fotografia do seu smartphone, aponta para esse QR Code e você já pode fazer a conexão, doando para a FEAL o valor que você puder, tá bom? E se você preferir fazer pelo Pix, nós temos a chave Apoie FEAL, que é 11 97 261 0272. Se você também quer passar um número de WhatsApp especial para mandar mensagem aqui, para o Toninho, para o Nando e para toda a equipe do Alvorada, que é o 55. Tem o 55, você pode colocar aquele sinal de mais antes, para quem está aí internacionalmente, 11 99643 3827. Vou repetir, 55 11 99643 3827. Aí você pode mandar aquela mensagem para o Toninho, pedindo ali uma sugestão de tema, fazendo uma pergunta, uma questão, mandando um abraço. Esperamos você aí. Muito bem, querido Toninho, voltamos aí a esse tema tão interessante, para que a gente ainda não fique parado no mesmo lugar, na inércia, possamos ir à frente, né, Toninho? Sim, Nando. O ainda é muito importante, ó. Eu não sou
Primeira coisa, eu não sou, eu estou, né? Eu ainda estou preguiçoso. Olha só, eu posso mudar. Eu ainda estou doente. Eu não sou doente, né? Eu ainda... Pega uma pessoa que tem paralisia, Nando. Ela ainda está paralítica, porque ela está no corpo. Em breve, ela vai ter os aprendizados dela, né? Eu ainda acredito mais na dor do que no amor. Por que as pessoas falam assim, ou a gente vai pelo amor ou vai pela dor? Mas porque ainda acredito mais na dor. A gente chora mais do que agradece, Nando. Olha só, a gente quando reza, eu sempre falo, né? Rezar é para pedir, normalmente as pessoas pedem, a gente pede muito, né? Mas então começa a agradecer tudo, né? A gente sempre fala assim, em tudo dai graças. Se vê alguma coisa, para que é isso, né? Para que a gente ainda não acredita nisso? Não? Tudo que acontece é um evento, de alguma maneira, ligado ao amor e à justiça de Deus. Se tudo que acontece é ligado ao amor e à justiça de Deus, você não precisa reclamar. Pensa para que está acontecendo isso. Eu sei que nem sempre, não vou ser hipócrita, a gente não consegue fazer totalmente isso. Mas eu comecei a usar isso, Nando, e tudo que acontece, eu falo assim, opa, para que esse sentido? Que sentido tem isso? O que eu tenho que aprender com isso? E você vai ficando o quê? Você vai ficando mais expert. Vai pegando uma capacidade de entender as coisas, Nando. Para que é isso? Por que eu peguei pneumonia naquela época que eu peguei pneumonia? Aí eu fico pensando, aí peço ajuda para o meu amigo espiritual, meu mentor. Aí eu sonho com alguma coisa, falo, puxa, é isso mesmo, olha lá. Já dá para mudar, mas tem que ser uma coisa que a gente tem que acreditar. E ainda não acreditamos, Nando. Tem um ditado que fala assim, ó, se eu acredito que mereço, o universo tem meu endereço. Ó, se eu acredito que mereço, o universo tem meu endereço. Isso é fé. Se eu fiz alguma coisa ruim, eu acredito que mereço ser punido, ó. Se eu ainda acredito que mereço ser punido, o universo tem meu endereço. De alguma maneira eu vou atrair situações para mim, porque eu acredito que tenho que ser punido. Por que eu acredito que eu tenho que ser punido? Porque eu acredito que o outro também tem que ser punido. Ah, fulano que fez alguma coisa merece ser punido, então eu também mereço. Por quê? Porque a gente ainda condena o pecador, né, Nando? E não o pecado. Quando eu vejo assim, aquilo que a pessoa fez foi errado, tá. Eu condeno a atitude dela, mas não a pessoa. Opa! Porque Deus não condena ninguém, quem sou eu para condenar? Se eu falar assim, mas ela merece outra chance, Deus com certeza vai dar outra chance para ela. E eu? Eu também mereço? Mereço. É só não me acomodar. É só não me acomodar. Eu fiz alguma coisa que não foi boa? Opa! Humildemente e corajosamente vou olhar para mim e falar assim, opa, eu vou melhorar. Amanhã eu vou fazer diferente. E eu acredito que vou fazer diferente. Tem gente que fala assim, eu não consigo. Eu não consigo me calar diante de certas coisas. Quando alguém me provoca, eu falo mesmo. Se acredita nisso, você vai continuar fazendo. Né, Nando? Aí a pessoa fala assim, mas eu sou livre, eu falo o que quero. Eu falo assim, não, você é escravo da sua língua. A sua língua é mais forte do que a sua capacidade de respirar, de parar, de dar uma pensada antes de falar. Né? Então, você acredita mais nisso ainda. Você acredita na sua força para destruir. E não a sua força para construir. Né? Vamos pensar nisso. Nós temos força para construir. E com Jesus, meu amigo, com o seu mentor, nós vamos muito mais longe. Mas precisamos começar a acreditar. Acreditar e ativamente praticar. Não lembra quando eu falei no começo? Precisamos praticar. É todo dia um pouquinho. E desligar o sincerômetro, porque a pessoa fala, não, mas eu estou sendo sincera, mas eu estou sendo verdadeira. Será que... a gente sabe que o veneno da cobra, ele pode matar, mas com o veneno também se pode fabricar vários medicamentos, se usam vários medicamentos, um deles é a anestesia, por exemplo, né? Então, para que a gente demasiadamente usar, né, às vezes uma posição ali ferrenha
e que você não abre mão, não, eu aprendi assim, assim, meu tataravô me disse que era assim e continua assim. Então a gente precisa ser mais flexível, né? Porque esse endurecimento prejudica primeiro a quem? A quem? A nós mesmos, né, Toninho? Nós mesmos passamos a sofrer por isso, né, Toninho? E a gente ainda acredita que tem que ser assim, né? Porque alguém passou para a gente lá no passado e está no nosso inconsciente. Às vezes até geneticamente, né, Nando? Até geneticamente. Nós temos algumas coisas que são. A gente adquire, né, de genética também. Mas, Nando, como o nosso tema é ainda, nós ainda, para e pensa, ó, eu ainda não consigo, mas eu vou conseguir. Eu ainda faço dessa maneira, mas eu vou melhorar. Eu ainda não sigo o evangelho como poderia, mas eu vou melhorar. Ou seja, acredite em você, cara. Acredite em você. E outra coisa, acredite no outro. Porque a gente acha que às vezes, quando a gente melhora um pouquinho, Nando, a gente pensa que é melhor que os outros. E aí quer corrigir os outros. Não, corrige você. Né? Você sabe que Pedro, né, falou uma vez para Jesus, agora eu vou conquistar pessoas para Jesus. Jesus falou assim para ele, não, conquiste você primeiro. Você é você mesmo. Conquiste você primeiro. Né? Ou seja, acredita nisso. Se você acredita nisso, você vai melhorando. Isso aí é dia a dia após dia. Jesus falou, a cada dia basta seu trabalho. Mas vamos trabalhar hoje, né? Nós estamos aqui no planeta Terra, né? Numa vida onde a gente tem tanta informação, tem tanto livro, tem a doutrina espírita através do Kardec, as obras básicas do Kardec, toda a obra do Chico para a gente estudar, conhecer e praticar. Vamos estudar, pessoal, vamos estudar e praticar. Né? Senão a gente fica aí, eu não quero ser santo. Não, você não é santo mesmo. Mas você pode ser o quê? Você pode se tornar mais são. O santo é aquela pessoa que é são, né? A gente pode fazer o quê? A gente pode ter mais saúde. E a saúde espiritual, a saúde mental, emocional e física e espiritual vai ajudando a nossa saúde corporal também. A dor, na verdade, vem de alguma maneira, Nando, para depurar nossos pensamentos e sentimentos, para a gente ter o quê? Saúde espiritual. Nós estamos aqui para isso, para ter saúde espiritual. Vamos passar por perrengues? Vamos passar. Mas, com certeza, com fé, coragem e atitude, nós vamos chegar mais longe. Vamos acreditar nisso. Vamos acreditar porque ainda é cedo, né? Então a gente pode chegar lá, temos tempo para isso, só que ainda não devemos desperdiçar o tempo. Precisamos usá-lo com maestria, usar esse tempo do hoje, o hoje, né? Não deixar isso para depois, né? Não vamos aí ficar postergando, né, para que em outra ocasião isso possa acontecer. Então, que a gente coloque essa palavrinha na nossa mente para pensar nessas possibilidades que o Toninho colocou para nós aqui no dia de hoje. Né? Ainda ontem chorei de saudade, mas hoje, né, posso estar mais feliz, porque a saudade é algo bonito em nós, né? Mas a gente precisa seguir em frente. Né, Toninho? Então, muita paz. Viu, Nando? A gente pode ser até nostálgico, agora melancólico não. A melancolia destrói a gente. A gente ainda é muito menos melancólico, Nando. Ainda. Sabe, o saudosismo ainda somos, ó. Aquele saudoso. Eu queria voltar ao meu tempo de. Não, você não vai voltar. As coisas mudaram. É hoje, o dia, sabe? No meu tempo, o meu tempo é hoje, Nando. Agora, né? É isso mesmo. E por isso eu mando um abraço para você, muita paz, muita luz, muito amor. E agora deixamos com o nosso Toninho, né, cantando para encerrar mais uma alvorada. E até o próximo. Vamos lá, Toninho. Com muito amor. Não ainda do jeito que eu gostaria, mas vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai?
Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.